o programa Entre Laços, no dia de hoje, nós estamos tendo a alegria de receber nosso amigo aqui, onde começou tudo, o programa Entre Laços, com o doutor Haroldo. Oi, doutor Haroldo, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Osair, boa tarde aos ouvintes, é sempre um prazer estar aqui, né, Osair? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí, já passou de ano aqui o programa já, né? Já passou um ano. Já passou um ano e 3 meses, mais ou menos. Outubro, novembro, 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 já, né? 1 ano e 4 meses. É uma experiência boa, né, doutor? Poder orientar a população, né? Zair, essa orientação e você poder passar para a população, às vezes a população, maioria a população leiga, né? Pequenas informações que realmente pode mudar a trajetória. Muda. E uma trajetória de uma doença temida por todos, né? Que é o Exato, câncer. que é o câncer. Né? Então, pequenas atitudes, pequenas informações, a gente pode reverter o que a gente tem visto atualmente, né? Os casos chegando cada vez mais avançados e por falta de uma informação pequena. Tá certo. E que pode ser levada para muitas pessoas, né? Ao mesmo tempo, né? No mesmo minuto aqui, né? Isso. Em 20 minutos que a gente conversa. Uma pessoa que escuta aqui, ela transmite a informação para mais de 100. Ela multiplica, 20, né? 30, ela modifica. Às vezes ela encontra um conhecido, esse conhecido começa a reclamar de alguma coisa, aí fala, opa, eu escutei isso, Exato. Pode ser determinada coisa. Então é bom você não aguardar não, vai procurar um auxílio, médico, né? Então, uma pessoa escutando já consegue fazer a difusão da informação, né? É verdade. Doutor, qual que é a sua especialização? Cirurgia oncológica. Certo. Bom, a Oncoclínica, já nossa parceira aqui, né? Já estamos há mais de ano aqui com a graça de Deus. Ô, doutor Haroldo, qual que é o tema de hoje? O que nós vamos conversar? Hoje, Osair, nós vamos falar do câncer coloretal. Então, esse mês de março, abrange basicamente o laço azul marinho do câncer coloretal e o laço vermelho do câncer de rim, que vai ser o próximo tema do próximo programa. Então, hoje, especificamente, nós vamos falar do câncer coloretal. Nossa, 2 assuntos muito sérios aí, né? Muito sério. O coloretal, principalmente, que é bastante incidente, hoje acometendo um grande número de pessoas e que, se é diagnosticado precocemente, tem mais de 90% de chance de cura. Muito bem, olha só que notícia boa. Doutor Haroldo, então o que é o câncer do colo retal? O câncer coloretal nada mais é do que os tumores malignos que ocorrem na região do intestino grosso e do reto. Então, os tumores malignos que surgem no intestino grosso e no reto é classificado como câncer coloretal. Certo. E os sintomas? O que a pessoa sente quando ela está com esse problema? Isso. Nós devemos ficar atentos, principalmente quando começa a ter mudança do hábito intestinal. Então, às vezes, assim, o intestino funciona normalmente e nos últimos meses começa a observar alguma alteração do funcionamento do intestino. Então, o intestino começa a prender mais ou começa a soltar demais, começa a ter mais diarreia. Certo. Né? Então, essa alteração do hábito intestinal, às vezes diarreia alternada com o intestino preso, que é constipação, presença de sangue nas fezes. A pessoa ela não pode ficar acomodada quando ela vê sangue nas fezes. Viu sangue nas fezes, procura o atendimento médico para fazer uma investigação. E não fica confortável só com uma informação de que pode ser uma hemorroida, né? Então, muitas vezes, você tem a presença de sangue nas fezes, o sangue ele pode vir misturado, ou ele pode vir envolvendo as fezes, e aí um amigo, um parente, não, isso daí eu tenho também, é hemorroida, e a pessoa deixa passar. Aí, quando começa a vir outros sintomas que refletem um agravamento maior da saúde, aí que resolve procurar e relata, olha, há 1 ano eu observei sangue nas fezes. Então, sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal, então diarreia alternada com constipação, uma anemia, aquele paciente que tem uma anemia e essa anemia ela está sendo investigada e não se acha causa específica, e é uma anemia de perca de sanguínea, né? Toda vez que a gente tem esse tipo de anemia, a gente tem que investigar tanto o estômago quanto o intestino grosso. Então, o paciente tem que fazer uma endoscopia e tem que fazer uma colonoscopia. Às vezes, observa ali na região baixa do abdômen, do lado direito, um caroço, uma massa, que é a topografia do intestino, do intestino grosso, do lado direito. E aí deixa
né? Então, observou qualquer caroço no abdômen, alteração do hábito intestinal, então diarreia ou constipação ou alternância entre as duas. As fezes começou a ficar mais fina, então mudou a forma das fezes. Então, as fezes, ela saía com aspecto normal e começou a filar, começou a ficar mais fina. Isso reflete, às vezes, tumor no reto, né? Então, ela tem uma dificuldade maior de passagem, então ela fica mais fina. Tá certo. E os cânceres que dão no lado esquerdo do intestino, eles prendem mais o intestino, porque as fezes são mais sólidas. Os cânceres que dão do lado direito do intestino grosso, costuma a não ter tanta alteração no início, e quando ele está um pouco maior, quase subocluindo a luz, o paciente costuma apresentar diarreia, né? Então, esses são os sinais e sintomas principais da doença que a gente não deve ficar confortável. Começou a sentir, procura atendimento. Que doença nós estamos falando? Câncer de intestino grosso. Tá certo. E a incidência? Então, o câncer do intestino grosso é uma doença hoje de extrema importância. Por quê? No mundo, é o terceiro mais comum, tirando o câncer de pele não melanoma. Então, no mundo, ele é o terceiro mais comum. E também é o terceiro que mais mata no mundo. Aqui no Brasil, para ter uma noção, no sexo feminino, ele já é o segundo mais comum, perdendo só para o câncer de mama. E no homem, ele é o terceiro mais comum. Então, aqui no Brasil, ele é o segundo mais comum no sexo feminino e o terceiro mais comum no sexo masculino. Então, perde para a mama na mulher e perde para próstata e pulmão no homem. Então, é um tumor que está cada dia mais tendo uma incidência elevada. E o que leva a isso? O principal fator de risco para o câncer de intestino grosso são os hábitos alimentares. Então, nós vamos ver lá no finalzinho o que pode ser feito para a gente prevenir. Tá certo. Né? Então, os hábitos alimentares são os principais fatores de risco. Então, o excesso de consumo de proteína de origem animal, carne vermelha, carne bem passada, né? Aquela carninha preta por fora, o excesso de gordura de origem animal e você ingerir menos, não ingerir tanta verdura, frutas ou legumes, e a obesidade são os principais fatores de risco. 85% a 90%, 95% dos casos de câncer de intestino grosso tem como fatores de risco hábitos alimentares. E 15% é hereditário. Então, está errado a gente pensar que é uma doença mais hereditária. Não, é uma doença mais esporádica. Ela surge como consequência dos nossos hábitos de vida, principalmente. E a faixa etária? É um tumor que tem uma incidência mais comum a partir dos 55, 60 anos de idade. Só o que a gente está observando atualmente? Que a faixa etária da doença vem caindo gradativamente. Então, nós estamos tendo um aumento da incidência de câncer de intestino grosso nos indivíduos mais jovens. Isso em torno dos 30, 35, 40 anos de idade, 45 anos de idade. Isso está relacionado a quê? A obesidade na adolescência. Então, os hábitos alimentares errados, né, gerando a obesidade, está reduzindo essa faixa etária. Tanto é que hoje o exame que a gente indica como método de rastreamento do câncer de intestino... Que é como descobrir, né? Que é como descobrir a doença. Sim. Então, na realidade, o ideal é rastrearmos a doença, ou seja, identificar ela ou a lesão pré-neoplásica antes de ter sintomas da doença especificamente. Então, antes de a gente ter aqueles sintomas que eu disse, o ideal é nós rastrearmos a doença. Sim. E como que a gente pode fazer isso? Normalmente o câncer de intestino grosso ele surge de um pólipo. Se nós descobrirmos esse pólipo por um exame que chama colonoscopia e através desse exame esse pólipo é retirado, acabou, você não desenvolve a doença. E aí você vai ser controlado periodicamente. Então, o rastreamento ele é indicado para descobrir o problema na sua fase mais inicial ou a lesão pré-neoplásica e não quando você já tem os sintomas. Então, como que a gente faz o rastreamento? A rotina recomendada pela Organização Mundial da Saúde, por conta dessa faixa etária, né, dos 60 anos de idade,
quando a gente começa a ter um pico, 65 anos, recomenda a primeira colonoscopia aos 50 anos de idade. Por quê? O câncer de intestino ele não surge da noite para o dia. Ele demora 10, 15 anos para se desenvolver. E ele se desenvolve, na maioria das vezes, do pólipo. Então, se nós pensarmos que aos 60, 65 anos a gente tem um pico maior da doença, vamos rastrear 10 anos antes o indivíduo, para tentar identificar os pólipos. E ali ressecar e não deixar que ele desenvolva a doença. A Sociedade Americana, de 2018 para cá, passou a recomendar o rastreamento aos 45 anos de idade. Baixou, então? Baixou. A Sociedade Americana. Por qual motivo? Justamente pelo aumento da incidência dessa doença nos indivíduos mais jovens. Então, a gente começa a rastrear aos 45 anos, né, para tentar identificar uma lesão pré-neoplásica, como um pólipo. Agora, se eu já tenho histórico familiar de câncer de intestino grosso ou alguns outros tipos que podem estar associados ao câncer de intestino grosso, como mama, endométrio, rim, eu indico o rastreamento 10 anos antes daquele indivíduo que teve o diagnóstico da doença. Então, se eu tive alguns parentes que aos 50 anos identificaram a doença, eu começo a fazer o exame aos 40 anos de idade. Se eu tive pacientes que tiveram a doença aos 45 anos, eu começo a fazer o exame aos 35 anos de idade. Então, na dependência do histórico familiar, a gente às vezes antecipa esse rastreamento também. Muito bem. Agora, tem como prevenir isso? Até já foi falado sobre o exame, mas você já falou um pouco da alimentação, mas eu gostaria que aprofundasse um pouco mais. A colonoscopia é um exame de rastreamento, ou seja, de prevenção secundária, né? Ele é um exame que é feito para identificar uma lesão pré-neoplásica ou uma lesão extremamente inicial. Mas esse sim é um tipo de câncer que tem como nós fazermos a prevenção primária, ou seja, buscar hábitos que evitem o seu surgimento. Então, a colonoscopia não evita o surgimento da doença, a gente consegue achar ela inicialmente. Exato. Mas hábitos simples da nossa vida permite com que nós evitemos o surgimento da doença. E quais são esses? Quais são, doutor? Né? Diminuir o consumo de carne vermelha, de proteína de origem animal, tentar evitar o consumo de gordura de origem animal, aumentar o consumo, a ingesta de frutas, verduras, legumes, controlar o peso. O sedentarismo é um fator de risco, então a prática de atividade física. Então são coisas que podem evitar com que desenvolvemos a doença. Então, se nós formos pensar, vamos reduzir a carne. Nós moramos no Mato Grosso do Sul, né? É carne de manhã e à noite, né? Então, como que a gente normalmente orienta? Se nós pegarmos a semana, são 14 refeições principais. São. Né? Então, nós reduzimos para 5 porções de carne vermelha. Só 5 dias? 5 porções dessas 14. Certo. Né? E aí variamos outras fontes de proteína. Tem então, tantas outras coisas? Tem ovo, tem peixe, sardinha, tem carne de frango, carne branca. Né? O churrasco a gente deve evitar, a gente tem que reduzir o consumo. E quando for consumir, evitar aquela carne mais torrada. Né? Mais macias tem que ser. Comer a mais macia. Mas o que causa ali, o problema ali, é aquela fuligem, aquela parte negra da carne. Nossa, nunca ouvi falar isso. E a gente tem que consumir a carne no ponto. Nossa. Né? A carne que não virou aquela capa negra ainda por fora dela. Da mesma forma que a carne grelhada, que é feita na panela. Né? Você não pode deixar ela ficar com aquela capa preta. Né? Então, isso é um fator de risco. Aquela fuligem do carvão é um fator de risco. E o controle da obesidade, ele é essencial para nós fazermos a prevenção primária da doença. Alimentação balanceada, então. Uma alimentação adequada. Então, isso mostra que esse é um tipo de doença que em 80% das vezes nós somos os próprios culpados. Então dá para prevenir. Dá para nós prevenirmos. É só caprichar. É só mudarmos nossos hábitos alimentares e estilo de vida.
Bom, gente, eu acho que todo mundo ganha com a informação dessa, eu penso, porque todos nós somos propensos, né? Sim. Somos sim. humanos. E Deus nos livre, mas temos que fazer a nossa parte, né? Sim. Ele fala assim, eu livro você, mas você pode fazer o que você quiser? Não, não é, né? Você tem que ajudar o próprio Deus ajudando a gente mesmo, né? Muito bem, doutor Haroldo. Quero parabenizá-lo pelo seu trabalho, agradecer e perguntar o que mais o senhor gostaria de deixar nesta tarde, já aqui no Entre Laços, neste mês. Quais são os laços? Esse é o laço azul marinho, que é câncer coloretal, e o laço vermelho, que é câncer de rim. Sem ser essa segunda próxima, na outra nós vamos falar sobre esse assunto. Câncer de rim. Tá. E o que o senhor quer deixar nessa tarde, Zé, Haroldo? Essas pequenas informações, a gente, na nossa rotina do dia a dia, a gente vê o quanto ela faz diferença. Ah, é? Eu vou só passar um caso que eu tive. Passe. Uma pessoa informada, não é uma pessoa com formação de faculdade, e ela tinha esses sintomas ela observou que as fezes começou a afilar, começou a ficar mais fina. Ela observou que começou a surgir sangue nas fezes. Isso fazia mais de 6 meses. E dor na região do reto. E ela achou que aquilo fosse normal, que aquilo fosse doença hemorroidária. Por isso que eu estou falando. Muitas vezes quando a gente fala, eu estou com sangue nas fezes, não é hemorroida, é tranquilo. E ela, fazendo a apresentação lá no trabalho dela, estava tendo um período a prefeitura estava fazendo o que você faz no programa, né? Informativos. Certo. E distribuiu um folder. E, graças a Deus, ela recebeu o folder falando dos sinais e sintomas do câncer coloretal. Quando ela leu aquele folder, essas informações simples, sangue, alteração do hábito intestinal, dor, afilamento das fezes, ela começou a se apavorar, porque ela falou, é tudo que eu estou sentindo. E aí ela foi procurar o auxílio e realmente descobriu que tinha um câncer no reto. São pequenas informações que a gente pode, eventualmente, descobrir a doença na fase inicial. E o ideal é que a gente não deixe esses sintomas surgirem ou se agravarem para a gente procurar o atendimento. Para qualquer tipo de doença, existem sinais e sintomas de alerta. Começou a sentir alguma coisa que não era habitual no seu corpo, procure o atendimento, procure o auxílio médico. E às vezes não se conforte com uma informação simples de que eventualmente aquilo não é nada, sem você ter aprofundado a avaliação. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, Osair, e desejo uma boa tarde para os ouvintes. Tá certo, doutor Haroldo. Muito obrigado pela sua participação, hein? Até qualquer momento aqui na Rádio Coração. Até breve. Tá certo?